Então o evangelho foi entre o ano 50 ao ano 70, ano domini, né? Tá? Para quem que Marcos foi escrito? Lembram-se para quem que Mateus foi escrito? Vocês lembram? Mateus escreveu o evangelho para quem? Para que tipo de pessoa? Para os judeus, né? Então vamos relembrar aqui. Mateus escreveu para os judeus. E Jesus é visto lá em Mateus como? Oi? Como rei, tá? Qual foi a face que é apresentada no evangelho de Mateus sobre Jesus? Leão, tá? E lá tem o versículo que é o capítulo 27, não é isso? 37, né? Agora, Marcos foi escrito para os romanos, ok? Os romanos eram o povo político da época. A Roma estava já desde o período chamado do início do ano 1 para frente, né? Quando terminou aquele período do silêncio. Mateus, Marcos e Lucas eram os evangelhos escritos depois dos 400 anos de silêncio. Então, romano era um povo que já estava em ascensão, que já tinha dominado tudo, já havia dominado a Grécia, tá? Então no Novo Testamento era Roma que estava em ascensão, tá? E Marcos, ele apresenta Jesus como um servo, tá? E o versículo e a face vista em Marcos é a de um boi, tá? E o versículo oficial, principal de destaque é Marcos 10, 45, quando diz: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, tá? Então isso é interessante. Quando a gente olha, poxa, você lê Mateus, você fala, tem algumas coisas que estão em Marcos, tem algumas coisas que estão em Lucas. Sim, Lucas e Mateus pegaram o evangelho de Marcos e basearam os escritos, tá? Então, Mateus tem mais capítulo e Lucas também tem mais capítulo, por quê? Porque eles inventaram? Não, eles não inventaram nada. Eles pegaram o evangelho de Marcos e dentro do evangelho de Marcos eles foram baseando os escritos. Então aquilo que eu dei como exemplo na primeira aula, aqui, o exemplo nosso aqui. Então aqui vocês estão aqui. Alguns têm facilidade de ouvir, de gravar por visualização, outros escrevem muito, né? Tem facilidade de estar ouvindo e escrevendo, tá? Então digamos que Mateus, Marcos e Lucas estiveram numa reunião com Jesus, e tudo aquilo que Cristo falou, Marcos escreveu menos, ele foi mais sucinto. Mateus não, ele já foi escrevendo tudo, não perdia uma respiração de Cristo, e ele estava escrevendo. Então, por ter mais capítulo, não quer dizer que foi que inventou. Não, ele baseou no evangelho e foi escrito. E por que 4 evangelhos? Falamos isso na primeira aula. Cada evangelho vai apresentar Jesus para uma classe de pessoas. Por isso tem 4 evangelhos. 3 são sinóticos e 1 mostra a divindade. Então, Marcos escreveu para os romanos, ele apresentou Jesus para os romanos. Mateus apresentou Jesus para os judeus, tá? E ele mostra Jesus aqui visto como um servo. E a figura que é mostrado em Marcos é a figura de um boi, né? Eu vou pedir para alguém ler lá, posso tirar? Eu vou pedir para alguém abrir lá em Ezequiel capítulo 1. 10. Isso mesmo. Quando a aparência do seu rosto, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo, rosto de águia, e assim eram seus rostos. E suas asas estavam Isso. Aqui Ezequiel está mostrando, naquela visão, que eu até passei um videozinho para vocês, né, da visão de Ezequiel, que lá ele via 4 seres viventes e cada um ser tinha uma face. Então era o leão, o boi, né, o homem e a águia. Tá? Por que Marcos ele é escrito para os romanos e ele apresenta Jesus para os romanos como homem? Tá? Como o boi, a face, tá? Porque ele foi, os romanos,
tinha muito essa questão do servo, né? De servir. Por isso que o versículo fala que ele veio para servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Jesus veio para dar o exemplo de como servir. E eu falo muito isso, não existe nada mais gostoso na nossa vida do que servir. Não é verdade, Luiz? É muito bom. Como é o nome da esposa do Luiz? Juscelia. Juscelia? Sim. Então, é muito gostoso, né? Às vezes nós fazemos alguns eventos e eu e a pastora, a gente gosta muito de estar servindo. Não, pastor, deixa de ser. Não, a gente gosta de servir, né? Porque Jesus nos deu esse exemplo, né? O exemplo do servo. Eu falo assim, que aquele que não é servo, não serve para servir, tá? Então ele fala de um servo aqui, de um servo sofredor, tá? Aquele que veio, se humilhou para conquistar os homens para Deus, que está apontando para a figura, a face de um boi. Estranho, por que um boi? Né? Porque o boi, irmãos, o boi não é um animal agressivo, o boi é manso. Nós fomos lá esses dias, lá no Paraná, e aquele monte de gado, de vaca, a gente fica com medo de ir lá. A menina do fazendeiro, essa manhã, sai correndo lá no meio das vacas, do boi lá, com os bezerrinhos, põe a mão assim, e fala, gente, né? Então, o gado é assim, e o boi, ele é um animal agressivo. Ele não é um animal agressivo, ele é um animal manso, tá? Por quê? O boi, ele não anda apressado, ele não... Você já viu um boi correndo? Você nunca viu? Você nunca viu um boi, quando ele vê um pasto verde lá e os outros gatos estão indo, ele sai correndo para ir na frente? Não, o boi não faz isso. Eles andam a passos tranquilos, né? Devagar, tá? Eles são perseverantes, tá? E o boi é um animal forte, é uma das características do boi, não no sentido de violência, mas no sentido de resistência, tá? E é uma coisa interessante, hoje, dentro das nossas igrejas, se você pega uma pessoa nova convertida, que está vindo para o Evangelho agora, né? Coloca ele junto com uma pessoa que já está na igreja há um pouco mais de tempo, às vezes a pessoa tem dificuldade de andar junto, né? O que está lá há mais tempo não tem paciência de estar junto com aquele que está chegando agora, para ensinar, para ministrar, para orar com ele. Não tem paciência, às vezes, não estou generalizando, tá? Então, o boi, ele sabe que ele nasceu para servir, irmãos. O boi sabe disso. Então, quando isso é comprovado, quando se coloca um boi já de idade, um boi mais velho, junto com um bezerro, junto com um garrote, junto com um boi mais novo, coloca os dois numa canga para trabalhar, o boi mais velho vai falar, mas eu já estou aqui há muitos anos, eu já estou aqui, eu já tenho experiência, eu já sei disso. O boi não vai falar isso. Os dois vão andar juntos, tanto o mais velho como o mais novo, porque ele nasceu para isso. O boi nasceu para servir, para trabalhar junto, para unir força, para unir a sua experiência no trabalho. Olha quanta lição bonita a gente aprende aqui, só nessa questão da face que é apresentado de Cristo. E isso tudo está sendo arremetido para Jesus. Jesus não veio para ser servido. A gente vê hoje nas nossas igrejas, as pessoas querem ser servidas. Não é verdade, irmãos? Estou falando alguma coisa errada aqui? Não. As pessoas querem que as pessoas sirvam elas. Elas querem ser notadas. Não, nós precisamos aprender a servir as pessoas. Por eu ser um pastor, não me diferencia em nenhum momento de nenhum de vocês. A única diferença é que eu tenho um chamado de Deus ministerial para pastoreio. Talvez você tenha um chamado numa outra área, e a gente precisa entender isso. Deus chamou-nos para unirmos as nossas forças, mas Deus não chamou a gente para ser servido. Deus chamou a gente para servir. O que Jesus falava sempre? Lemos isso lá em Mateus, alguns versículos. Olha, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o último hoje? Dentro da nossa igreja, as pessoas não querem ser o último. Ele quer estar lá na frente. Ele quer ser visto. Ele quer ser aplaudido. Tá?
E Marcos apresenta Jesus como homem. Por quê? Porque ele apresenta Jesus um homem perfeito. Perfeito. Tá? Então, quando nós observamos cada fato, é muito interessante, né? Notarmos isso, que está mostrando, ele está apresentando um Jesus para um povo religioso, para um povo que tinha dificuldade de entender isso. Eles não sabiam o que era esse negócio. Olha, o maior no reino de Deus é aquele que é o menor. Os romanos sabiam o que era esse negócio. Mas como? O cara lá é um pé de chinelo, é ele que é o maior no reino de Deus? Não é verdade? Então Jesus veio para ensinar justamente na contramão do sistema. Não é mesmo? A religiosidade ensina isso para as pessoas. Olha, você tem que ser visto, você tem que ser aplaudido, você tem que ser reconhecido. Não, Jesus fala, aquele que quer ser grande, ele tem que morrer. O grão de trigo não morrer, ele não nasce como uma árvore bonita para dar os seus frutos. Então é preciso isso, irmão. E uma coisa interessante no Evangelho de Marcos, é que Marcos, nós vimos em Mateus, Mateus apresenta a genealogia de Cristo. Marcos não apresenta a genealogia de Jesus. Por que será que Marcos não apresenta a genealogia de Cristo? Simplesmente porque Marcos está apresentando um Jesus servo. E o servo, ele não tem genealogia. O servo não vem de cima. O servo, ele vem de baixo. Aquela comparação daqueles 2 versículos que nós fizemos na outra aula, quando terminamos, né? Mateus já apresenta Jesus como rei. E ele mostra a genealogia de Cristo. Por quê? Porque rei, ele vem de uma linhagem real, de descendência real. E Jesus veio de uma descendência real, de sangue real. Então Mateus apresentou Jesus para os judeus como um rei, e que ele veio de uma descendência. Mas porque ele era rei, né? Embora não foi reconhecido pelos judeus. Marcos apresenta não apresenta genealogia, porque servo não tem genealogia. Embora ele estava mostrando aqui um homem perfeito. Tá? Então são coisas que a gente fica apaixonado quando a gente começa a ler a Bíblia, né? Coisas que às vezes nos nossos cultos, né, Elias, a gente não aprende isso, não é mesmo? Eu já até disse aqui, o culto às vezes é mais para pregação da palavra, para ministração da palavra de Deus, né? E hoje, embora muitos líderes por aí não tenham tido tanta essa preocupação de pregar a palavra de Deus para o povo. Sem pregação de palavra para o povo se corrompe, o povo sofre. Tá? Então, isso é muito interessante. Olha lá, no capítulo 1, tá? De Marcos, você pode notar logo no comecinho como Marcos ele é sucinto. Tá? Vou pedir para alguém ler aí, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Ele é objetivo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até onde, pastor? Até aí. Tá? Você pode ver aqui, Marcos falando sobre o batismo de Jesus, ele só fala em 3 versículos. Ele fala sobre o batismo de Jesus. Lá em Mateus não. Lá em Mateus ele fala, ele coloca mais versículos ali falando sobre o batismo, né? A gente vê muito isso nas pessoas, né? E minha filha, se ela vai contar alguma coisa, ela começa a contar desde lá da onde veio, surgiu, até, filha, fala logo, chega no objetivo. Calma, pai, calma. A pastora Miriam não. A pastora Miriam ela já quer contar o negócio, já começa já contando já dos fatos. Por quê? Já do final ela começa contando. Marcos foi assim, irmão. Ele já falou de Cristo, do batismo de Jesus, já em 3 versículos ele já falou sobre o batismo de Cristo, né? E é uma coisa interessante que vale ressaltar aqui novamente sobre a Trindade. Nós batizando essas pessoas lá no Paraná, tinha uma pessoa no nosso meio que ela é de uma igreja de lá do Paraná, que eles não acreditam na Trindade. De uma igreja, uma mulher assim que você não vê defeito nela, um amor de pessoa, uma pessoa
maravilhosa, fala de Deus, fala do Espírito Santo, respeita